Bem, eu sou nascido no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, né? Fui para o Exército, comecei a jogar no Exército. E do Exército eu fui para o Campo Grande. Do Campo Grande fui para o Atlético Mineiro e aí começou o meu sucesso. Já no Bahia, o Dadá contou uma história de quando ele se acidentou, né? Ele estava com uma lesão no nariz, estava hospitalizado e ele teve que escapar do hospital para disputar uma final de campeonato. Como é que foi isso aí, Dadá? Ah, bom, isso aí foi mais pelo carinho da torcida do Bahia, né? Que os caras confiavam muito em mim e eu não pensava nunca numa final de campeonato eu não poder dar alegria ao povo. Então, de modo que isso realmente me cativou pelo carinho da torcida do Bahia e a fazer mais uma jornada fantástica lá no Clube Baiano. E tem até boa noite, Dadazinha. Nessa história aí, ele fugiu do hospital. Ele fez a Tereza, né, que fala, com lençol. Foi, não foi? Foi. Pela janela? Foi, realmente. No dia 5/4/76, teve um jogo histórico entre Sport e Santa Amaro. Gostaria que você falasse um pouco mais para a gente desse jogo. Bem, esse jogo foi um jogo que, quando eu voltei da Copa do Mundo, tricampeão mundial, eu tinha feito uma promessa para o meu amigo e ídolo Pelé, que eu ia bater o recorde mundial que era dele, que ele tinha feito 9 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Gerson, o Rivelino, ficaram todo mundo rindo, né? Que isso, Dadá, não sei o que. Eu digo, vou bater o recorde do Pelé. E realmente aconteceu. No Campeonato Pernambucano, contra o Santa Amaro, o Sport ganhou de 14-0, eu fiz 10 gols. E o Pelé tinha feito 8 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e eu bati o recorde do meu ídolo e amigo Pelé. Então, isso me marcou muito na minha vida, porque Pelé é o maior jogador do mundo, gênio da bola, né? Então, de repente, eu fiquei do lado do Negão, assim, em artilharia. Então, obrigado, Deus, por tudo isso. Amém. Nossa, bom demais. Hoje em dia é de raro ver, né, um jogador que dirá fazer 3 gols, né, um hat-trick, mas Dadá fez 10, né? Tem que respeitar, né, João? 10 gols. Nossa, 10 gols no jogo. E Robertinho, é engraçado porque, tipo, você falou até de hat-trick, né? Meu pai, ele fez 10 gols numa partida e ele, não é nem sobre os 10 gols, é sobre ele ser vaiado quando ele fez 6. Teve um jogo que ele fez 6 gols e foi vaiado. Conta a história que você prometeu 7 gols. 7 gols. Eu prometi 7 gols no jogo, que eu ia fazer 7 gols. Era 7 de setembro, né? 7 de setembro. Eu falei, como é 7 de setembro, então vou fazer 7 gols, né? E a torcida estava enfurecida, né? E, na realidade, eu fiz só 6, né? Eu prometi 7, só fiz 6. Eu fui vaiado. Fui vaiado porque eu prometi 7 gols, só fiz 6. Nossa Senhora, ser vaiado por ter feito 6 gols é novidade. Mas conta pra gente aí, o início de sua carreira, né? Como que surgiu o apelido Dadá Maravilha? Bem, o início da minha carreira, na realidade, eu comecei no Exército, jogar a bola no Exército, né? Mas eu era muito ruim, pereba que se chamava, e eu chorava muito. E os caras vendo que eu chorava, começavam a me chamar de pereba. Então, aquilo era o diferencial na minha vida. Mas aí, eu cheguei no Exército, com 19 anos, e teve um campeonato de todas as companhias lá do Exército. E o capitão reuniu os jogadores e só falou isso. Vai ter um campeonato aqui. Se a gente não for campeão,
eu vou deixar vocês presos, vocês não vê pai e não vão ver mãe, vocês estão ferrados comigo. Só que a companhia lá de Copacabana eram os melhores jogadores do juvenis do Rio, né? Então era a melhor seleção. E os caras já estavam cantando em versos de prova que seriam campeão. Aí o capitão pegou, reuniu a gente e falou assim, ó, vai ter um campeonato. Se a gente não for campeão, vocês estão ferrados comigo. Vocês não vão ver nem pai nem mãe. Aí eu peguei e fiquei desesperado. Falei, pô, vem cá, vou ficar sem ver meu pai? Ah, não dá não. Aí eu peguei e levantei a mão, que eu queria a palavra. Ele falou, o que você quer falar? Eu falei, capitão, e se a gente for campeão? Se eu deixo a gente ficar 30 dias em casa para ver papai e mamãe, esse homem partiu para cima de mim. Você é muito folgado, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fiquei assustado, né? Mas aí o sargento pediu a palavra. Capitão, o menino está com razão. O senhor fez uma proposta para ele, ele fez uma contraproposta para o senhor. Agora, o senhor aceita ou não aceita? Então, capitão, tá bom. Se for campeão, eu dou 30 dias para você. Se não for, você está ferrado comigo, você vai ficar preso. E não sei o quê. Eu era muito chorão, comecei a chorar, né? E os jogadores, os soldados, tudo rindo. Aí o capitão pegou e vamos fazer um time aqui para a gente ver como é que era o negócio. E eu peguei e falei, ó, capitão, vou ser sincero. Tecnicamente, sou horroroso, sou péssimo. Agora, tem uma velocidade incrível, porque eu fui interno no SAN, na FEBEM, e de tanto correr da polícia, eu peguei a velocidade incrível. E eu acho que se jogar a bola na frente para mim, lançar para mim, e eu tenho uma impulsão muito grande, porque eu fugia do colégio e para roubar manga. Eu subia, eu era igual um macaco para subir em árvore. Pegava as mangas e tal, então a minha vida era essa. E ele pegou, falou assim, eu vou fazer uma pelada aqui para ver a característica de cada um. Ele pegou, colocou. Só que eu tinha muita amizade com Edson, que era soldado também, e ele era muito bom, era craque. Ele era craque. Aí eu peguei e falei, Edson, faz o seguinte, cruza no pênalti para mim, o resto é comigo. E lança no meio dos dois zagueiros. Isso é comigo também, que eu tenho uma velocidade incrível. Ele falou, tá legal. Aí começou, lançou para mim, cruzou para mim. Aí eu fiz 3 gols no treino, né? E o capitão ficou impressionado com a minha velocidade, com a minha ruindade também, que eu tropeçava na bola, caía, dava uns canela e tal, aquele negócio todo. Mas aí o capitão pegou e falou assim, ó, eu já vi você jogar, você é horroroso. Eu vou fazer um esquema para você. Cheguei o Edson, que era meu amigo, e ele lança, você lança para ele, em velocidade. Aí tinha um ponta também que era muito bom, e você cruza no segundo pau para ele. O meu esquema é esse. Eu sei que eu fiz 35 gols, fomos campeões. Aí o capitão ficou meu fã e pegou, conversou com o Gradinho, que era treinador do Campo Grande. O Gradinho foi um grande craque da seleção brasileira, do Vasco da Gama, e eu fui treinar no Campo Grande. Quando eu cheguei lá, o Gradinho chegou, menino, eu já sei quem é você é horroroso. Já sei que você não. Agora você tem uma velocidade incrível e uma impulsão muito grande. Então eu quero ver, porque eu quero fazer de você um craque, porque eu fui um grande jogador e eu tenho mais ou menos essa base. Aí ele foi e botou o time titular do Campo Grande contra os reservas. E me botou no time reserva. E terminou o primeiro tempo 2-0 para o time reserva, com 2 gols meus. Ele pegou no segundo tempo, me botou no titular, eu fiz mais 3 gols. Eu fiz 5 gols. Aí quando acabou o treino, o Gradinho pegou e falou, vem cá, vamos lá na secretaria. Aí eu fui para a secretaria. Quando eu cheguei lá, faz um contrato profissional com esse menino. E eu, ganhando
não lembro bem, mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu, quando cheguei em casa, falei com meu pai, que eu tinha assinado 120 mil na época, ele pegou e falou, menino, isso é muito dinheiro, você está ganhando muito dinheiro. E eu cheguei no Campo Grande da NEA a fazer gol, porque o Gradinho fez um esquema para mim, do pessoal lançar e cruzar para mim. E eu começaram a cruzar e lançar, e eu da NEA a fazer gols. Aí eu fui vendido para o Atlético Mineiro. E cheguei no Atlético, o treinador, o Strick, já tinha conversado com o Gradinho falou assim, ó, tecnicamente ele é horrível. Ele não sabe tabelar, não sabe driblar, mas tem uma velocidade incrível, uma impulsão sensacional. Faz um esquema em cima desse menino que ele vai se dar bem. E o Gradinho fez um esquema, cheguei, comecei a fazer muitos gols, né? O Atlético me contratou, Atlético Mineiro. Então, isso aí foi muito bom. Dadá. Por que Dadá? Você não me perguntou, mas eu vou responder. Por que Dadá? Eu peguei e falei assim, Dari não é comercial. Eu não vou vencer como Dari. Eu vou botar Dadá. E comecei. Dadá para lá, Dadá para cá. Fui para o Atlético da NEA fazer gols. Fui para a seleção, a maior seleção que o mundo já viu, a de 70, com Pelé, Gerson e Rivelino, aquela seleção fantástica, tricampeão mundial. Aí depois o Atlético foi campeão brasileiro, eu fui o artilheiro, fiz o gol do título, e daí a minha vida foi ser campeão, foi ser artilheiro. Lógico que Deus, com piedade do Dadá, me ajudou muito. Eu lembro que às vezes eu chutava, a bola estava indo para fora, de repente ela pegava a curva e entrava. Eu digo, eu não sei da curva, isso é coisa de Deus. Só pode ser de Deus, né? E realmente virei uma máquina de fazer gols. Virei Dadá Maravilha. Obrigado, Deus, por tudo que você fez por mim, porque eu sei que a minha condição técnica era zerada, eu era um perna de pau, mas com a boa vontade que eu tive, com o esforço que eu tive, querendo ser um jogador de futebol, querendo ser um profissional, eu venci. E hoje, desculpe a falta de modéstia, sou rei Dadá. Você está falando que é um perna de pau, mas um perna de pau não vai para a Copa do Mundo, não é campeão mundial, não é artilheiro de campeonato brasileiro. Quem dera hoje em dia ter pernas de pau igual Dadá Maravilha. Bem, eu fico muito agradecido por tudo, porque eu não posso deixar de citar o meu grande ídolo, que é Deus. Porque foi com muita piedade que ele teve de mim que ele me ajudou. Agora, lógico que eu fui um guerreiro, batalhei, treinava muito, fui um grande profissional, busquei a sorte e encontrei. E hoje eu sou Dadá Maravilha, conhecido no Brasil e no mundo. Ô Dadá, até a frase, né? Você tinha várias frases que marcaram, mas uma frase fala bem a sua característica, né? Me preocupei tanto em fazer gols que não tive tempo de aprender a jogar futebol.